Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade no nosso curso Jogos e Brincadeiras na Alfabetização, no nosso tema 3, que é Jogos e Brincadeiras no processo da alfabetização. Então, aqui ainda estamos no processo, tá bom? Eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Conto muito com a presença de todos, tá bom? E vamos começar. Vamos dar início à nossa terceira aula, a importância dos jogos no processo de alfabetização. O jogo atua no processo de alfabetização como um facilitador para o letramento. Na utilização dos jogos para desenvolver habilidades de leitura e escrita, é necessário considerar situações em que o ler e o escrever tenham um significado para o educando, já que nem sempre o indivíduo sabe que a escrita representa a fala. Esse indivíduo, além de saber ler e escrever, tem que ser letrado, ou seja, entender o que está lendo e interpretar essa fala. O desenvolvimento da leitura e a escrita desperta a atenção pela importância que desempenha em todo o processo educativo. A leitura também nos mostra que a aprendizagem desses tópicos tem início muito antes da criança entrar no ensino fundamental. Os jogos, sem dúvida, são meio facilitadores na descoberta da leitura e escrita. Profissionais da área educacional, comprometidos com a qualidade da sua prática pedagógica, reconhece a importância dos jogos como veículo para o desenvolvimento social, emocional e intelectual dos nossos alunos. Através dos jogos, o indivíduo pode brincar naturalmente, testar hipóteses, explorar toda a sua espontaneidade criativa. Os jogos não são apenas uma forma de divertimento, são os meios que mais contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Para manter o seu equilíbrio com o mundo, a criança precisa brincar, criar e inventar. A criança devota ao jogo a maior parte do seu tempo. Com jogos, as crianças desenvolvem raciocínio e reconduz o seu conhecimento de uma forma espontânea. No brincar, eles constroem um espaço de experimentação, de transição entre o mundo interno e externo. Durante nossas experiências em sala de aula, percebemos as dificuldades dos nossos alunos que possuem na leitura e escrita, alunos da educação infantil sem saber ler e escrever. Entendemos assim que é necessário renovar os métodos de ensino em sala de aula. Os alunos precisam ser estimulados a aprender e a aprendizagem deve ser repleta de criatividade. Muitos alunos ainda continuam no ensino tradicional e reproduzindo conteúdos do quadro sem ao menos conhecer as letras. Os efeitos negativos dessa prática podem ser percebidos durante todo o percurso escolar. Diversas vezes encontramos alunos que sabem ler, mas não sabem o significado do que está escrito ali. Ou para ler uma palavra é complicado. Então, nós como bons professores, bons educadores, devemos prestar mais atenção nisso e talvez até adquirir os jogos para esse processo de letramento do nosso aluno. Nosso aluno está com uma dificuldade, vamos inserir um jogo, uma amarelinha criativa com A, E, I, O, U, para eles ir pulando e conhecendo as sílabas, conhecendo as letras, que tal, né? É uma boa. Vamos falar agora sobre a linguagem da língua. A linguagem pode ser considerada como a capacidade estreitamente humana, capaz de manifestar algo, visando a expressão de sentimentos, a manifestação de desejos e opiniões, a troca de informações entre diferentes culturas, entre outros procedimentos.
Todo ser humano já nasce com a necessidade de aprender uma língua para poder se comunicar com o mundo. A primeira forma de socialização de uma criança é a linguagem. Geralmente, ela vem dos pais para os filhos, por meio de uma fala durante o manuseio com o bebê. Desde o nascimento, já vem o manuseio da fala. Nós conversando com os nossos filhos já é um treinamento para a linguagem. Ali eles já conhecem a voz do pai, a voz da mãe, a voz da vovó, do vovô. Então ali já começa esse treinamento. Por meio de uma mensagem, identificamos a intencionalidade presente em um determinado discurso, podendo ser de natureza verbal ou não verbal. Em tratamento da linguagem não verbal, a mesma vincula-se por símbolos, de uma maneira geral, gestos, expressões faciais, desenhos, pinturas, danças, entre outros elementos. Quando nos referimos à língua, referimos a uma atividade coletiva, realizada por meio de um código formado por palavras, redigidas por leis, combinadas a quais pertence a um grupo específico, como é o caso da língua inglesa, brasileira, italiana, francesa e muitas outras. As crianças elaboram conhecimento sobre a leitura e escrita, passando por diferentes hipóteses, espontâneas e provisórias, até se aprimorar de toda a complexidade da língua escrita. Tais hipóteses, baseadas em conhecimentos prévios, assimilações, depende das interações delas com seus pares e os materiais escritos que circulam socialmente. Em razão do seu caráter social, a língua não permite mudanças arbitrárias. Torna-se necessário obedecer a certas regras para que a comunicação se realize de maneira plausível. Basicamente, o desenvolvimento da fala interior depende de fatores externos. O desenvolvimento da lógica da criança, como o estudo de Piaget, demonstram que é uma função direta à sua fala socializada. O crescimento intelectual das nossas crianças depende do domínio por meios sociais do pensamento, segundo a linguagem de Vygotsky. Desse modo, observamos que a criança se adequa à linguagem do seu cotidiano. Ela não inventa palavras novas, mas sim reproduz as palavras que a cercam. É de suma importância que nós, como pais e professores, disponhamos materiais, livros, textos para que as mesmas crianças comecem a se envolver nesse mundo da leitura. Então, desde pequeno, podemos começar a contar histórias para as nossas crianças, podemos pôr vídeos educativos para as nossas crianças, porque esse estudo mostra que a linguagem que a sua criança fala é a linguagem que está cercada por ela dentro da casa ou dentro da escola, tá bom? E a importância dos jogos para a alfabetização? Embora as pesquisas que nos acerca dos jogos tenham se iniciado no início do século XX e sua intensidade tenha variado de acordo com as contingências políticas e sociais de cada época, o ressurgimento dos estudos psicopedagógicos sobre os jogos infantil nos anos 70 foi de grande porte. Estimulado por Jean Piaget, o mesmo elaborou uma diferenciação dos jogos usando os seguintes procedimentos: observação e registro dos jogos, praticados pelas crianças em casa, nas escolas, na rua, tentando se relacionar o maior número de jogos infantis.
A análise da categoria já existente e aplicação de conhecidas dos jogos coletados. Assim, podemos estudar e observar os métodos, as práticas dos jogos, segundo Piaget. Piaget propôs uma possível classificação de quais 3 tipos de estruturas caracterizam os jogos: os de exercício, de 0 a 2 anos, os de símbolo, de 2 a 7 anos, e o de regra, a partir de 7 anos. Essa característica veio, segundo Piaget, dividir essas 3 modalidades, de 0 a 2, de 2 a 7 e a partir do 7. As categorias estão dispostas por ordem de complexidade, abrangendo desde o jogo sensório-motor elementar até o jogo social superior. Os exercícios motores consistem na repetição de gestos e movimentos simples, com valor exploratório, e o jogo simbólico desenvolve-se a partir de esquemas sensórios motor, corridas, jogos de bola de gude e etc. Os intelectuais, como xadrez e cartas, regulamentados por um conjunto sistematizado de leis que agora são regras. Para Piaget, o jogo de regra é uma atividade lúdica do ser sofisticado e começa a ser praticado por volta dos 7 anos de idade, quando a criança abandona o jogo egrocêricos das crianças menores em proveito de uma explicação efetiva de regras e do espírito de regras entre os jogadores. O uso dos jogos no contexto educacional só pode ser situado completamente a partir da compreensão de fatores que colaboram para uma aprendizagem afetiva, ou seja, mais do que o jogo em si, o que vai promover uma boa aprendizagem e o clima de discussão à toca, com o professor permitindo tentativas, as respostas dirigentes ou alternativas, tolerando os erros, promovendo novas análises. Dependendo como é conduzido o jogo, ativa e desenvolve os esquemas de conhecimento, aqueles que colaboram na aprendizagem de qualquer novo conhecimento, como observar e identificar, comparar e classificar, conceituar, relacionar e interferir. Também são esquemas do conhecimento os procedimentos utilizados nos jogos, como o planejamento, a previsão antecipada, a metodologia de registro e a contagem. Através dos jogos, é possível aprender aspectos importantes da constituição psíquica da criança, assim como o nível de desenvolvimento social e cognitivo. Piaget já fez uma referência do brinquedo em termos de evolução social e inteligência. O mesmo destaca que em cada estágio do desenvolvimento, a criança explora o brinquedo de uma forma diferente, de acordo com sua busca e entendimento da realidade em outra direção. Vygotsky também faz alusão do brinquedo, do jogo em seu estudo. Ele afirma que se ignorarmos a necessidade das crianças e incentivos que elas são eficazes para colocar em ação, nunca seremos capazes de entender o seu avanço em um estágio de desenvolvimento para o outro, porque todo o avanço está conectado com uma mudança, centrada na motivação, tendências e incentivos. A criança assimila o mundo à sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois a sua interação com o objeto não depende da natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui. Nesse sentido, o jogo pode ser utilizado tanto no diagnóstico psicopedagógico como no recurso para posterior intervenções psicopedagógicas. O jogo fortalece análises de processamentos utilizados pelo aluno.
ou até mesmo por um adulto, e as relações que ele estabelece com o parceiro, com as regras a serem estabelecidas. Aponta alguns aspectos que podem ser claramente percebidos através dos jogos no aprendente, o conhecimento que já possui, o funcionamento cognitivo e das relações vinculares e significações existente no aprender, o caminho utilizado para aprender ou não aprender, o que pode revelar, o que precisa esconder e como faz. Ainda uma visão psicopedagógica que procura integrar os fatores cognitivos e afetivos que atuam nos níveis consistentes e inconsistentes da conduta. Quaisquer jogos, mesmo que envolvem regras ou uma atividade corporal, dão espaço para a imaginação, a fantasia e a proteção de conteúdos afetivos, além da organização lógica e impacífica. Não interpreta, mas deve ser compreender as manifestações simbólicas e procurar adequar as atividades lúdicas à necessidade dos nossos alunos. Mais uma vez, usamos o lúdico para aprender. O lúdico, que é tão importante, talvez às vezes fica deixado de lado. Devemos trazer esse lúdico para próximo de nós e fazer acontecer a nossa aula, ser uma aula importante, uma aula produtiva, mas uma aula que também tem o desenvolvimento em primeiro lugar. Devemos ressaltar que a criança, com seus primeiros contatos com a aprendizagem de forma lúdica, promove terá chances de desenvolver um vínculo mais positivo na educação formal e estará mais fortalecida para lidar com métodos, frustrações inerentes no processo do aprender. É necessário ainda salientar as aquisições relativas aos novos conhecimentos e conteúdos escolares, que não estão só nos jogos em si, mas nas intervenções realizadas pelo profissional que conduz e coordena as atividades, seja ele o professor ou o psicopedagogo. Brincar de estátuas é um exemplo de um jogo em que o meio do contraste entre o som e o silêncio se desenvolve, e a expressão cultural e a concentração e a disciplina e também na atenção. A tradicional brincadeira das cadeiras é outro exemplo de jogo que pode ser realizado com as crianças e também com os adultos. Jogos que escutam os sons do ambiente, de brinquedos ou de objetos instrumentais ou musicais. Jogos de imitação de sons de vocais, gestos e sons corporais. Jogos de adivinhação, no quais são necessários reconhecer um trecho de uma canção, de uma música conhecida, de timbres de instrumentos. Jogos de direção sonora para perceber a direção de uma fonte sonora. O jogo da memória, de improvisação e etc. São algumas sugestões que garantem às crianças os benefícios e a alegria que a atividade proporciona. Ao mesmo tempo, desenvolve atitudes e conceitos referente à linguagem musical. A seguir, eu vou deixar um vídeo dizendo um pouquinho mais de tudo que nós já conversamos aqui hoje de uma forma diferente. Espero que vocês gostem e aproveitem ele. Ele é educativo e pode ser assistido com toda a família. A seguir, vou deixar um vídeo dizendo um pouquinho do que nós conversamos na aula de hoje. Espero que vocês gostem e pode assistir com a família toda também, tá bom?
A aprendizagem inicial da língua escrita se inicia antes mesmo da entrada da criança na instituição escolar. Na educação infantil, esse processo continua respeitando os desenvolvimentos cognitivo e psicológico da criança. Para que o educador ajude a criança a avançar na aquisição da língua escrita, ele deve conhecer 3 desenvolvimentos que ocorrem simultaneamente no processo de alfabetização e letramento: o psicogenético, o desenvolvimento da consciência fonológica e o de conhecimento das letras. Os momentos desses 3 desenvolvimentos variam para cada classe e para cada criança. Essas variações e a articulação entre esses desenvolvimentos devem ser levados em conta pelo educador no planejamento de suas ações pedagógicas. A menininha correu, o menininho correu, todo mundo correu e colocou o passarinho lá. Olha lá. Que cor que é o passarinho que estava na gaiola? Vermelho. O passarinho ficou lá triste na gaiola, fecharam a portinha para ele não fugir. Em geral, as crianças entram na educação infantil em uma fase pré-alfabética, ou seja, em uma fase na qual ainda não entenderam que escrevemos com letras e que as letras representam sons. Como é que a gente ajuda a criança a avançar nisso? Levando a consciência fonológica, levando a criança a voltar-se para o som das palavras, porque ela está sempre voltada para o significado das palavras, né? Daí a fase cônica inicial em que você fala, escreve boneca, a criança desenha uma boneca, né? Então, como é que a gente ajuda a criança a ver que escrever não é desenhar? É desenvolvendo, fazendo que ela volte a atenção para o som das palavras, já que o que a gente escreve são os sons, a gente registra são os sons, né? Escrevendo compra agora, olha. Compra. Agora eu vou escrever um jardim. Mas eu ainda não escrevi a outra frase. Com flores. Vou escrever agora flores. Tá ficando bonito? Sim. Com flores. E agora eu vou escrever, Juan, qual que é a outra parte? Borboleta de muitas cores. Borboletas de muitas cores. Agora vão ler pra mim? Pera aí, ó. Vamos ver quem vai me ajudar a ler esse pedacinho? Vamos lá, hein? Quem me... E o outro? Borboleta. E a próxima parte agora? Na fase da educação infantil, a criança vai primeiro perceber que a palavra é som. É quando se trabalha muito com parlenda, cantigas, quanto mais sem sentido for a parlenda e a cantiga, melhor, porque ela fica fixada no som das palavras, né? E todas as atividades que as professoras programam, ou devem programar, para chamar a atenção para o som das palavras, de rimas, de palavras que começam igual, etc., né? Quem é esse? Um galo? Isso aí, esse barulho de quem? Pato. Que barulho é esse? Na educação infantil, o trabalho deve ser o de desenvolver a consciência dos sons das sílabas. Olha o que ele vai fazer, ó.
Surrou a galinha. Bateu em quem? Cavalo. No mar? Régua. No marreco. O que mais? Caiu onde depois? Na galinha. Caiu no poço. O poço é um buraco fundo, não é? É muito fundo. Caiu no poço, quebrou o quê? Tigela. Uma tigela. Tanta bagunça ele fez, o que aconteceu com ele? Ele tá dando. Ele foi pra onde? Na panela. Foi pra panela, virou comida. Pá, pá. Veio lá. Ah, o P com A. Pató. Tó. Antes do O. Tó, tó, tó. Ah, o T com qual? Com O. A identificação do fonema somente ocorrerá de forma mais ampla e consciente a partir dos 6 ou 7 anos. Ah, para essa galinha de história. Como que eu faço gá, gá? Antes do A. Gá. Não, parece com o som do H, mas não é H, ó. Gá, gá. É a letra da, igual de Gabriel, Gabriele. G? O G com qual? O G com A vai formar o quê? Gá. Hoje nós vamos brincar com o jogo da sílaba. Olha, jogo da sílaba inicial. É a sílaba que começa o nosso nome, que começa as palavras. Agora eu quero ver quem é o menino que está prestando atenção. Vamos lá. Eu quero saber como é que a gente lê. Eu não quero a letra não, hein? Como é que a gente lê essa sílaba aqui? Ra. Quem é o aluno que tem um nome que começa com Ra? Raíssa. É a Raíssa. Então pode vir, Raíssa. Agora, ó, vez da Raíssa jogar. Raíssa, acha pra mim uma figura que começa com Ra de Raíssa. Ela falou que é isso aqui. O que é isso aqui? Raposa. Então vamos ver. Ra, Raíssa. Raposa. Acertou? Muito bem, parabéns, Raíssa. Pode sentar. Para que a criança avance para a fase silábica, é preciso que ela perceba não só que a palavra é som, mas também que esse som da palavra pode ser segmentado. Meninada, agora nós vamos bater palmas para ver quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavrinha flores. Quem me ajuda? Flores. Quantas vezes? Quantas? Uma, duas. E agora cores. Quem me ajuda? Cores. Quantas vezes? Quantas, Diego? Duas vezes de novo. Jacaré. Tem quantos pedacinhos? Então vamos colocar a tampinha. Vamos fazer com chaleia. Fecha a mãozinha. Toda vez que a boquinha abre o dedinho. O dedinho sobe isso mesmo. Então vamos. Já. Cá. Ré. Tem quantos pedacinhos? Vamos ver quantos pedacinhos que tem? Quantos pedacinhos que tem? Conta, quantos pedacinhos que tem? Três pedacinhos. Então põe aqui pra tirar 3 tampinhas. Isso. As parlendas segmentam muito as palavras, né? Por exemplo, unidunite, quer dizer, já está mostrando para a criança que unidunite são pedacinhos, né? Além do trabalho de consciência dos sons das sílabas, deve-se oferecer atividades de conhecimento das letras. Conhecer a letra é conhecer sua forma e o som que ela representa. Lê de novo. Panela. E essa letra aqui?
Não precisa dela, não? E que letra que é essa aqui? E essa? De quem que é essa letra aqui? É o E, não é? E essa aqui? I. É o I? O I tem esse pauzinho aqui embaixo? Não, é que letrinha que é essa? É o L. L. Vamos ler de novo pra mim. Panela. Ficou direitinho agora? Muito bem. Não adianta conhecer a letra como um desenho na página. É a letra correspondendo a um som, que num determinado momento esse som é a sílaba, a criança silábica, uma letra representando uma sílaba. E assim, nesse processo de ir desenvolvendo a consciência fonológica, para que depois na sílaba ela perceba que há mais de um som, né, para que ela se torne silábica, alfabética e finalmente alfabética, é preciso fazer esse trabalho conjunto. Na educação infantil, a criança tem plenas condições de chegar pelo menos até a fase silábica com valor sonoro. Plenas condições. Qual que é o Gá? O G e o A. E olha o que você fez. O que eu tenho que fazer? Desmanchar. Qual? O O. O O. Desmancha o O e você vai escrever o que aqui? O A. Então põe. Gá. Gá. Ló. O. Fala ló. L. L. Ih, mas e o que tem que fazer agora? Peraí, não, peraí. Olha aqui, ó. Gá. Ló. É o ló aqui? O O. Nós vamos ter que fazer o que aqui? O. Mas e esse tem o A aqui? Tá certo? Gá. Fazer o quê? Então vamos fazer aqui. Faz aí. Agora vamos ler. Presta o lápis. Presta atenção, ó. Gá. Tá. Ó. Gatal. Não. Então, eu quero gá-ló. O gá tá certo? Não. Gá tá certo. E esses aqui estão certo? Não. O que a gente tem que fazer? Desmanchar. Então, vamos começar desmanchando esses aqui que tá errado. Agora, presta atenção. Eu quero agora o ló. Fala pra mim. O. Para ló. L. L. Muito bem. E o O. Isso. Tem acerto? Não. Senão ia ficar caló. Não. Agora lê, fazendo morrinho. Já tem. Gá. Ló. Lê. Tá certo. Parabéns. Em termos de traçar o caminho que a criança deve percorrer ao longo da educação infantil, é alguma coisa, talvez menos do que metas, mais do que expectativas, não é? A gente chama isso, no projeto de Lagoa Santa, de mais de metas e de expectativas. Espera-se que é possível para a criança chegar ao fim do infantil 1, que são os 4 anos, a criança de 4 anos, já tendo percebido o que palavra é som, que palavra é segmentável, né? Mas, como essas expectativas ou metas são postas de forma contínua, né? As professoras não olham as metas só dos 4 anos. Ela olha as metas, as expectativas do ano anterior para saber se a criança chegou ali, deu conta de chegar ali, né? Já se desenvolveu o suficiente para chegar ali. Se não, ela sabe o caminho, ela não tá, 4 anos vou começar daqui, não é isso. Vou começar de onde a criança está, vou dar prosseguimento a partir de onde a criança está. Para que a criança possa ser plenamente inserida no mundo da escrita, ela deve ser orientada para, ao mesmo tempo e de forma integrada, alfabetizar-se e letrar-se.
Alfabetizar-se é apropriar-se do sistema alfabético de escrita. Letrar-se é desenvolver habilidades de uso desse sistema em práticas reais, escolares, sociais, de leitura e de produção textual. Isso acontece se colocarmos o texto como pilar de todas as atividades. A leitura, a compreensão, a escolha das palavras a serem trabalhadas e a escrita, ou seja, todas as atividades de conhecimento das letras e consciência fonológica, no contexto do desenvolvimento psicogenético, devem partir de textos. A literatura infantil e a biblioteca escolar constituem o coração do projeto. Cebola. Então fecha a mãozinha e fala cebola. Cebola. Qual que é o primeiro? C. Então vai. Sé. C com E. C com E? Uhum. Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Você falou. C. Isso. E. Sé. Bo. Como é que faz o bo? Bo é o O. E antes do O? Bo. P. Bo. Olha ali, ó. Sé. Bo. Vá. Não vai caber. Não faz mal, não faz pequenininho. Lá. Lá. L com A. Muito bem. Primeiro é o L. Depois o A. Mas que é uma continuidade que tem que ser orientada e a criança tem que ser ajudada. Sempre para responder ao desejo dela e não para impor a ela o desejo do sistema, da professora, do projeto pedagógico. E por isso é que as professoras de educação infantil têm que se formar para entender esse processo e assim poder ajudar a criança, né? Provocando, orientando, né? Levando a refletir sobre as hipóteses que ela faz e reformulando essas hipóteses. Isso é o que se faz na educação infantil, o que se deveria fazer na educação infantil. Vou pintar o muro. Eu gosto de coisas coloridas. O menino pegou o pincel e tintas e começou a trabalhar. Ele pintava bichos, borboletas e carinhos. Pintava árvores, flores, bandeira. Bom, pessoal, aqui encerramos nossa terceira aula do curso Jogos e Brincadeiras na Alfabetização. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Um beijo e fiquem com Deus. Até amanhã.